né? Mais, né? Se a gente contar o período sob os tucanos e tudo, quer dizer, na verdade dá muito mais tempo aí sobre domínio da esquerda, né? Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros, né, do mercado editorial, né, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos para distribuir os livros paradidáticos nas escolas, quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras, né? Agora, tudo tem um preço, né? Quer dizer, o livro ser escolhido pelo governo, as editoras fazem, né, sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC. Claro que o MEC oferece uma pauta. Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Você tem o gramscianismo aplicado ao mercado editorial muito semelhante ao mercado jornalístico, aos jornais, às revistas. O mesmo tipo de influência, de hegemonia. Você tem no mercado editorial 50 anos, pelo menos, de hegemonia da esquerda no mercado editorial. Isso significa que livros liberais, conservadores, são violentas exceções. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco. Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política partidária. Professor de filosofia, concursado. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal... Acontecendo, vocês já ouviram alguém falar, quente, o sapo pula, certo? Você joga numa água quente, tchum, pula, porque não quer ser queimado ali. Mas se você coloca um sapo, água fria, numa panela, água fria, e vai com fogo lento, vai aumentando gradativamente a temperatura, ele não vai perceber. E quando ele perceber, já é tarde, já está cozido, né? Então, irmãos, é o que está acontecendo hoje conosco. Não sei se vocês sabem que o mistério da iniquidade já opera. Eu vou ler com vocês, então, Tessalonicenses, né? Isso que... Segunda Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Capítulo 2, né? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, hoje, ainda não se revelou o homem da iniquidade, porque
a legalidade ainda o impede. Mas as coisas estão virando devagarinho. Não sei se vocês estão percebendo, as coisas estão acontecendo, né, na surdina. Você não percebe, mas as coisas estão mudando. A água está esquentando, você não está percebendo. Tá? A água está esquentando aqui na sociedade. E descobriram que a revolução cultural, né, o marxismo, tomar força, né, através da revolução nos países comunistas, como aconteceram nos países comunistas, e não deu muito certo, certo? Na Rússia, aquela tomada de poder, e depois viu que não deu muito certo. A partir daí, irmãos, houve várias frentes, né, de fazer um outro tipo de socialismo. Por exemplo, o social-democrata. Ele vem de um socialismo fundado na Inglaterra, o socialismo fabiano. O que eles dizem? Eles dizem que se nós promovermos uma revolução para mudar o estado das coisas, né, da burguesia, eles chamam de burguesia, na verdade, esse estado que obedece a um padrão judaico-cristão em que nós vivemos, eles chamam de burguesia. Então, eles querem tirar isso. Porque o Marx prega, desculpe, hoje de manhã não estou falando da política, mas eu estou tentando mostrar para vocês que esse fundo tem tudo a ver conosco. Tá? O Marx prega que para que o Estado tome um poder absoluto num país, quando falo de Estado, irmãos, na verdade é apenas a cúpula, né? A cúpula. Esse princípio é o mesmo princípio que comentei ontem de Nimrod. Para que o Nimrod pudesse ter poder absoluto sobre o povo que ele governa, ele precisa derrubar o conceito de Deus. O marxismo, ele fica em pé sobre 3 pilares. Um pilar tem que tirar da cabeça do povo o conceito de Deus. Segundo pilar, o conceito da família. O homem não pode viver dedicando-se à família, tem que dedicar ao Estado. E a terceiro pilar seria a propriedade privada. Cada um não precisa, né, viver para adquirir mais bens, mais patrimônio e tal. Vamos trabalhar todos para o Estado. Então, são os princípios do marxismo. Tá? Mas viu-se que a revolução, né, através da revolução à mão armada, derrubando o governo e tal, isso não funcionou. Então, eles estão promovendo uma revolução surda, que devagar, lentamente, mudando os costumes do povo, tomando as instituições da burguesia, tais como a comunicação, cultura, educação, meios de comunicação, certo? A mídia. E, irmãos, isso hoje já é fato. Não sei se vocês sabem, né? Começou aqui na Europa e isso no Brasil, irmãos, isso é um fato já muito sedimentado. E pouco a pouco, irmãos, eles estão tornando o que era ilícito cada vez mais lícito, em nome de defender direitos da minoria. E em defesa do direito da minoria, está querendo impor como vive a minoria para a maioria. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Irmãos, isso significa o mistério da iniquidade já opera entre nós. Os seus filhos estão estudando nas escolas, daqui a pouco vão ser contra as suas ideias, porque eles recebem essa educação das escolas. A relação homoafetiva, eles vão ser a favor, você vai ser contra. Então vai ter... Por quê? Porque as coisas vêm vindo lá na escola, na mídia, na cultura, os artistas, todos eles defendem essa ideia. Isso é o marxismo cultural, que já está acontecendo nos diversos países, se não no mundo inteiro.
Por isso, irmãos, que o Salomão falou que o amor, não, o Joaquim falou, o amor de muitos se esfriará, por causa dessa invasão surda e lenta, irmão, dessa mudança cultural, essa mudança de cabeça. Dali a pouco, irmãos, você vai ser marginalizado se não pensar como eles pensam. É isso que está acontecendo. Obediência por fé. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quem quiser conhecer um pouco mais do que eu falei, vocês podem depois no Google procurar o socialismo fabiano, né? E vocês também podem ler sobre Gramsci. Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E ali ele explica, né, direitinho sobre o que eles pretendem fazer e já estão fazendo, né, nos diversos continentes. E mais, irmão, nós não somos da noite. Amém. Nós somos do dia. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu quero essa manhã compartilhar com vocês sobre os trabalhadores da 1ª hora. Vamos voltar para Mateus capítulo 20. A ver o Estado como a ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. A social-democracia aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado. Como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas ao conceito de liberdade estabelecido na época: a liberdade de não ser discriminado e de não ser vítima de desigualdade econômica ou sociocultural. Enquanto isso, na Itália, um menino que vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome era Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere, e estas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista.
pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente no mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião.